o que eu vejo é que tem pouca maturidade de produto na questão de impacto, de entender como é que é o impacto, o que eu vou funcionar. Produto, né, não é arte, é ciência. Então, como você transforma isso em ciência e metrifica? Design, eu vejo isso já mais estruturado. As disciplinas de design, elas são mais claras, né? Então, me parece, se eu olhar, né, as duas disciplinas, design eu vejo uma disciplina mais organizada que produto. Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e sejam bem-vindos ao Product Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. E comigo hoje, Fernanda Faria, que vai falar sobre maturidade de produtos e também eu vou cobrá-la pelo uso indevido da minha imagem lá no Zedeli. Tudo bem, Fê? Tudo bom, e você? Tudo bem também. Ô Fê, antes da gente começar, qual que é a definição de maturidade? Maturidade de produto é quando, e para mim é num caminho de quando não existe mais a separação entre produto, negócio e design, né? Na verdade, está todo mundo olhando para o mesmo lugar, né? O roadmap ele é muito encaixado com a estratégia, a gente está visando o futuro, está conectado com a estratégia. Os times que a gente chama de multifuncionais não são mais só o Product Trio ali que funciona, né? Você expandiu. Tem um ponto muito importante aí também, é quando o design se torna estratégico. Que isso também muda o patamar de como a empresa toda pode se conectar com o consumidor. Hoje você acha que, olhando para a nossa comunidade, para a nossa área, você acha que falta maturidade nos times de produtos? E se você for comparar com os times de design, os times de design são mais maduros do que os de produtos da nossa área, não só da Ambev? Olhando para a nossa área como um todo, o que eu vejo é que tem pouca maturidade de produto na questão de impacto, de entender como é que é o impacto, o que eu vou funcionar. Produto, né, não é arte, é ciência. Então, como você transforma isso em ciência e metrifica? Design, eu vejo isso já mais estruturado. As disciplinas de design, elas são mais claras, né? Então, me parece, se eu olhar, né, as duas disciplinas, design eu vejo uma disciplina mais organizada que produto. E se a gente for pensar, produto existe há menos tempo do que design também. Então, é natural essa diferença entre, né, o estágio de um capítulo e o estágio de outro capítulo. Maturidade como no papel, tá? A gente falou sobre as áreas, eu vou falar sobre agora o profissional. Você acredita que falta uma maturidade, esse é o ponto, né? De saber conectar. Muitas das vezes as pessoas de produtos não precisam ir para a rua descobrir. Muitas das vezes já tem um backlog lá. E se ela fizesse um exercício de tentar conectar o que já tem no backlog com as métricas de negócio, criar essa, não vou falar narrativa, para não ficar falando storytelling, mas criar essa narrativa de, e aí eu vou dar um exemplo aqui, tá? Pô, o time de engenharia quer que eu faça quer que a gente desenvolva um monitoramento na plataforma. Muitas pessoas de produtos vai olhar e vai falar assim, pô, não vou fazer, porque é coisa técnica, não gera valor para o cliente. Só que a maturidade vem de entender que o monitoramento faz sentido porque a necessidade do negócio antecipar problemas na plataforma, o que gera uma redução de ligações, que gera redução de custo. Mas tem uma outra coisa, assim. Pensa que isso impacta direto no cliente. Qual que é o custo de aquisição de um cliente? Na hora que a plataforma tem uma instabilidade, você não está monitorando, etc., o fato de ter uma instabilidade, se você for medir, usar a CSAT, por exemplo, para medir, a CSAT vai ter um impacto de 1,5 ponto. 1,5 ponto da CSAT significa que a minha retenção daquele cohort, ao invés de ser 45%, vai ser 25%. Então, eu estou jogando 20% do que eu estou tendo de aquisição fora. Então, não é só sobre pensar, é também um impacto no negócio, mas é pensar em, caramba, isso aqui afeta, eu joguei dinheiro fora e eu não quero que o consumidor tenha essa experiência. E você acha que falta essa questão do olhar? Eu acho que falta quando você está numa cadeira de CPO. Você é a dona do rolê. Quem dera.
Você acredita que falta um pouco de um olhar holístico para as pessoas de produtos? Eu acho que tem um lado, assim. As pessoas. Você tem um grupo de pessoas que ainda é muito teórica e sonhadora, colocar nesse grupo. Que não, o produto tem que ter liberdade, o produto é uma teoria, a gente tem que ter os nossos frameworks, tem que conseguir usar. Tem um outro lado de produto, que eu acho que são dois extremos, assim, se a gente for pegar o pêndulo. Tem um outro lado de produto que é muito, vamos passar a task no Gira, uma hora escreve a história perfeita, tal, e passa. E, na verdade, é um grande analista de requisito do passado, né, se a gente for pensar. Para mim, o meio de campo, assim, é quando as pessoas começam a entender que o papel da pessoa de produto é contexto. E contexto é isso que eu acabei de te falar do impacto do monitoramento, né? Caramba, eu sei que, então eu tenho o contexto de que quando a plataforma cai, afeta um ponto na CSAT. Esse um ponto na CSAT me custa 20% do cohort. Essas são as ligações que eu vejo que, né, a gente evoluiu muito se a gente olhar para trás, mas a gente também teve um boom de entrada na área. E aí precisa esperar, naturalmente, as pessoas amadurecerem sobre esse contexto e sobre essas métricas, como que elas se falam, né? E o que por isso que eu acho que é ciência e não arte, né? Recadinho rápido e mega importante para você que está ouvindo esse episódio. Na PM3 você aprende com quem faz. Por sinal, a Fernanda Faria também é uma das instrutoras na formação de Project Leadership. A metodologia da PM3 combina conteúdos on demand e práticas para que você evolua no seu ritmo. E tem mais, você que está ouvindo esse episódio tem 10% de desconto em todos os cursos da PM3 com o cupom Project Gurus tudo junto. Baixe também o guia para evoluir na carreira de produtos, o link para você contratar um dos cursos e o link para você baixar o guia para evoluir na carreira de produtos estão na descrição, tá bom? Quais são os principais sinais de que a integração entre o produto e o design está madura em uma empresa? Porque você, no primeiro meetup de produtos na Globo, você levou, né, o case da maturidade e tal, não sei o quê, o link do meetup para você, o link justamente da palestra dela, do time ali da palestra da Fê, tá na descrição aqui do episódio. Quais são os principais sinais dessa integração e quais são os sintomas de imaturidade? Você já falou, né, alguns, mas como você mapeia isso na empresa? Porque tem muito debate sobre, né? Aí vai uma crítica. Crítica, Rogerinho, que é muita liderança terceiriza o rolê. Terceiriza a responsabilidade, Fê. Porque assim, ó, o time não entrega. Aí, ao invés de ele olhar e falar assim, peraí, deixa eu fazer um trabalho aqui de entender o porquê que o time não tá entregando. Aí você perguntou, por que o time... falta maturidade. A gente tem que contratar seniors do mercado. Não é bem assim, né? Eu vou dizer que o e não é, tá? Onde não é, porque realmente o líder tem que ter o papel de, na hora que ele está montando uma equipe, ele ser capaz de equilibrar os skills. Então ele precisa saber, eu preciso ter um blended aqui, uma mistura específica. Ele precisa pensar qual que é essa mistura. E o que eu digo que é também um problema, que eu digo sobre maturidade, é as pessoas saberem mais sobre qual que é o papel de produto, qual que é o papel de design real naquela organização. Porque isso muda de organização para organização. E essa necessidade de adaptar, que eu acho que as pessoas que são mais flexíveis, adaptáveis, são as pessoas que conseguem circular mais nesse ambiente. E aí, entendendo qual que é o papel, né? Então, vou contar um pouco do que a gente fez. Basicamente, eu tinha entendimento do que era o papel e tinha aqui um objetivo futuro onde a gente queria chegar,
que esse era o papel realmente que o produto deveria fazer. Só que isso é uma maratona, é uma jornada. Você não vai chegar e, nossa, em 3 meses não mudei a empresa, que lugar horrível, vou sair. Né? Então, você tem que olhar isso como uma jornada. Eu falo muito que é uma jornada, para mim, de 5 anos. Eu estou na metade dela. E aí, como que eu crio os indicadores para monitorar essa evolução? Então, o que eu vejo nessa hora é a gente, como líder, muitas vezes também tem dificuldade de deixar claro quais são os pontos que são os pontos críticos que não têm a maturidade em si, né? Que não tem aquele skill. Uma vez que você consegue mapear, você consegue trabalhar. E eu acho louco, assim, eu acho curioso, né? Quando a galera vem, nossa, tem tudo isso aqui de problema. Porque você não vai resolver tudo isso. Resolve um. Aí daqui 6 meses você resolve outro. Você fica angustiado, a ansiedade fica como? Lá em cima, mas tem terapia para isso, tem medicação. E isso ajuda você a lidar melhor com... Eu entendo as deficiências, mas eu não vou resolver tudo. Porque essa frase, né? Precisa de pessoas mais sêniores, significa... eu quero resolver tudo de uma vez, então eu vou contratar todo mundo do mercado que sabe tudo isso daqui e vou trazer para cá. Mas não existe essa quantidade de pessoas que sabem tudo no mercado. E também você pode trazer essas pessoas do mercado sem ter construído o ambiente para que essas pessoas que sabem tudo consigam executar, né, o que sabe. Esse é um problema também, né? Rapaz, aí é um outro problema que acontece. Porque se você... Mas, eu vou fazer um contraponto para as pessoas de produto, tá? Que acho que é nossa responsabilidade. Quando você chega em uma empresa e você lê o ambiente, é entender qual que é o papel, exatamente o que eu falei, qual que é o papel que tem agora. Tá bom, mas eu não quero esse ambiente, eu quero um ambiente Y. A gente precisa montar um plano para fazer isso. Às vezes vai ser possível, às vezes não. Né? Mas esse espaço, ele também precisa ser construído. Porque as pessoas, em geral, acham que, né, fazer um produto é muitas vezes escrever um requisito e entregar uma tela e pronto, o botão tá lá. Né? Se a gente for no simples, é isso que as pessoas acham. Então, se eu tiver uma fábrica aqui, fazendo analogia de fábrica, eu quero Skol, eu faço várias latinhas de Skol e vão na linha de produção. Agora, quando você está falando sobre um produto digital, você pode fazer um produto que fala, beleza, eu quero Skol, então eu vou botar aqui um botão da Skol. Pronto. Mas, no fundo, quando você faz isso, é porque você quer resolver alguma coisa. Então, necessita de aprofundamento. Mas se você quiser fazer só o botão, você pode fazer. Não faz diferença. Para quem está vendo a entrega. Porque se o stakeholder pediu o botão e você entregou o botão, golaço. Mas depois você não vai entregar o resultado e aí você vai ser cobrado porque não entregou o resultado. Então, quando eu vejo, né, muita gente fazendo, não, eu entreguei porque pediram isso e tal. E já fiz isso também. Para mim, são as piores decisões que eu tomei na vida. Foi quando eu tomei a decisão de fazer exatamente o que queriam sem aprofundar para ter mais contexto daquele porquê. Então, o TDAH se perdeu, mas o raciocínio era basicamente pensando que tem um lado que a pessoa de produto tem que criar esse ambiente. E esse ambiente você vai expandindo. Às vezes ele é num microambiente. E aí o fato de você conseguir atuar mais estratégico e falar, né, e conversar com os stakeholders e ser empático com os stakeholders é o que vai fazer você conseguir se destacar. Voltando à questão da maturidade, que está tudo englobando o nosso papo aqui, um dos pontos é fazer esse mapeamento, que se chama assessment. Ou a porra de uma pesquisa 360, caceta. Como que foi esse processo e essa construção dos times de produto design da Ambev? Porque a gente fala Zé Delivery, mas você cuida não só do Zé, né? Você cuida
do Do mundo. Tadá também, não. Isso, você cuida do Todo não, do Zé e do Tadá. Tadá como que Delivery é? é o equivalente do Zé Delivery em outros 10 países da América Latina. Não, isso, tá bom. 10, só 10. Isso é apenas 10. Calma, é tipo o War. Você tá conquistando o mundo. Isso Aos aí. poucos. Aí entra o. Calma. Já abre várias perguntas na minha cabeça. Como que é feito o processo e a construção dessa pesquisa, desse assessment, dos times de produtos da Ambev? Time de produtos e design. E aí a segunda pergunta que eu posso fazer depois, mas eu já vou deixar aqui, que é 10 países. Então são culturas diferentes, contextos diferentes. Isso impacta? O primeiro ponto da sua pergunta, pensa numa pesquisa de clima, de engagement, de engajamento. Pesquisa de clima. Você quer medir, isso existe há muito tempo, não é difícil. Você quer medir se as pessoas estão motivadas, se as pessoas estão felizes com o salário. Então você tem os tópicos do que você quer medir. E você tem as perguntas que você faz que são daquele contexto para as pessoas responderem. Então, quando a gente fala de medir a maturidade, a lógica é basicamente a mesma, né? Porque o que eu estou dizendo eu vou fazer aqui no assessment perguntas, que eu achei bonito que você falou. Eu falo pesquisa, mas assessment é mais bonito. Aqui no assessment, perguntas conectadas àquele tópico. Então, por exemplo, se eu quero saber de práticas e consumer insights, ou prática e experimentação, eu vou fazer perguntas sobre experimentação. Então, de experimentação, por exemplo, tem 7 perguntas para falar, para dar a nota de experimentação. Então, as pessoas respondem aquelas perguntas e aquilo gera uma nota para você conseguir avaliar a experimentação. Então, a gente criou nessa lógica, né? E não foi bem... A gente não criou sozinho. Eu falo isso muito com, né, o Rodrigo Medeiros, que era do meu time, ele foi para a Tech agora. Ele estudou bastante na hora que a gente estava criando. Então, a ideia era justamente ter uma métrica que eu conseguisse dizer qual que era a maturidade. E, com isso, a gente conseguir mensurar a evolução. Porque você consegue perceber a evolução, né? Porque você vê que as entregas estão com mais qualidade, que está impactando muito mais o negócio, que o negócio está crescendo, etc. Mas na hora que você está falando com stakeholders, normalmente as pessoas querem saber o dado. Então, quando você fala, evoluímos de 1 para 3 em experimentação. Nossa, bastante. Então, você começa a ter outro tipo de argumentação. Por isso que é importante medir. A segunda pergunta, que é de culturas diferentes, o produto ele é feito de forma centralizada, com product liaisons em cada país. Então, imagina que desses 10 mercados, os maiores mercados são México, Colômbia, Peru e Equador, por exemplo. Esses são os maiores mercados, né, que tem. Então, você vai olhar com mais atenção para os 4 maiores. Os 6 vão acabar entrando no dia a dia. Mas na hora que você está montando, por exemplo, vamos montar o roadmap de Q1. É uma loucura porque tem muitos objetivos e a gente tenta juntar para funilar. Mas são culturas diferentes, tem países que são mais diretos. Se a gente olhar, todos são latinos, então isso facilita a nossa vida. Talvez na hora que tiver um não latino, a gente comece a sentir mais diferença. E como que faz essa evolução, Fê? Acho que muitas empresas e muitas lideranças, elas não fazem essa pesquisa. Ponto. Jogam no fácil, que é aquele cenário que eu falei, que é falta maturidade, vamos no mercado. Vamos no mercado, a gente compra uma dúzia de seniors, 2 PDs e um agilista, só para agilizar as coisas. Mas não é assim, né? Então, o primeiro processo é você fazer essa pesquisa 360. Pelo que eu entendi, e que está lá na sua palestra lá no Meetup,
É um 360, normal, de performance, de clima, que é a pessoa se auto... faz lá, responde como que ela se vê, como que o time vê ela e como que as outras áreas vê ela, certo? É basicamente assim. Eu vou abrir para você ver uma. Acho que vai ficar mais fácil de compartilhar. E as pessoas podem ver também. Depois eu dou um jeito de compartilhar com todos. Então, você que está assistindo pelo YouTube ou ouvindo e assistindo pelo Spotify, você vai ver agora aqui a pesquisa. Não a pesquisa, né? Mas o como que a Fê está fazendo esse trabalho de maturidade lá na Ambev. Você que está no Apple Podcast e outros tocadores de podcast, vai lá no YouTube para assistir ou assiste pelo Spotify. Essa planilha para você compartilhar na comunidade. Vai estar na descrição do episódio. Boa. Aí o que a gente faz? Consumer Insights. O time mantém um diálogo constante com as usuárias para entender suas necessidades e preferências. O time analisa dados de tendências e padrões de comportamento. O time tem fácil acesso a dados comportamentais. A equipe colabora com o time de dados para obter insights. A voz e necessidade. E aí, isso daqui tudo, as pessoas votam de 1 a 5. No 5, excelente, fazem isso com excelência, e 1 não faz. Mas quando você fala as pessoas, você está falando... As pessoas de produto do time que votam. Tá bom. Elas informam se isso está acontecendo ou não. Assim como, por exemplo, numa pesquisa de engajamento, você responderia: você sente orgulho de trabalhar na empresa? Você responde sim, não. Muito, pouco. É a mesma lógica aplicada aqui. E são várias perguntas, porque às vezes a pessoa fala não em uma nota muito ruim em outra, mas a outra, que a frase é bem parecida, inclusive, manda 4. Então essa é uma forma de você também tirar um pouco o viés de alguns pontos. Então, nessa pesquisa, os stakeholders e as outras áreas não participam? Não participam. Só o time de produto. Tá bom. E o de design, né? Você faz a mesma coisa para design. São perguntas diferentes para design, mas sim. O de design quem criou foi a Cláudia Madergan. E esse eu me inspirei nela, assim, para fazer o de produto, né? A Cláudia criou para design. Aí ela me mostrou, eu falei, nossa, isso aqui é muito bom, muito poderoso. Vamos fazer um de produto também, o Rô fez, assim, a gente começou a medir os dois, a gente está medindo tem mais de 1 ano já. E é bem legal ver a evolução. Como que é feito o pós? Essa análise e essa definição do tipo... Você explicou um pouco lá na palestra, mas com certeza já evoluiu, né? Foram 2 anos quase. Sim. Como que você faz esse pós? Porque, ok, a pessoa colocou 5, 3, 2, 1, 4... Tá, enfim, o que isso significa? Pensa o seguinte, vamos lá. Quando a gente começou a medir, o que a gente tinha como níveis de maturidade, que foi exatamente o que eu apresentei lá no meetup da Globo.com há um tempão, da Globo, né? Era essa evolução. E a gente entendia que a gente estava muito nesse nível 2. O designer era muito mais um workshop. Então, vamos fazer um workshop para definir o roadmap, etc. Então, a partir do momento que você começa a medir, você sabe onde você está bem e onde você não está. Né? Então, por exemplo, eu sei aqui de experimentação para 3.4. Queria estar em 4 em experimentação. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso direcionar os esforços para a experimentação funcionar melhor. E aí... Eu vou dar o exemplo do que a gente fez. Assim, várias coisas ali cresceram como consequência, mas de experimentação, a gente contratou o ex-diretor da Booking para ser consultor da gente por 3 meses, para ajudar a gente a tirar do zero, né? Todo o conceito de experimentação, organização, documentação, o que a gente tinha que fazer, etc., ferramental. Investiu em ferramental para o time e depois investiu em trazer mais conceitos. E aí tem um número de qualidade do experimento. Então eu sei se
A gente criou uns critérios que, putz, o experimento está com qualidade ou está sem qualidade. E aí, a partir disso, então, o que a gente fez? Eu quero melhorar a experimentação. Quais são os mecanismos que eu preciso criar para melhorar a experimentação? Esses daqui. A partir do momento que os mecanismos começam a rodar, a nota ela aumenta, porque as pessoas começam a olhar e falam, caramba, você não está pedindo para eu fazer a experimentação e falando, vai lá, faz, dá teu jeito. Você está falando, faça mais experimentação, mas a gente vai trazer a pessoa para poder ensinar, a gente vai trazer a metodologia, a gente vai trazer ferramental, e aí com isso as pessoas começam a fazer mais. Booking, né? Booking.com é o maior case de empresa com cultura de teste e experimentação. É bizarro. O volume que eles conseguem fazer de teste e experimentação simultaneamente é uma coisa que não vejo muitas empresas conseguindo, tendo estrutura para tal. E difícil pra caramba fazer, né? O volume que eles fazem é muito difícil. A gente deve fazer 1% que o Booking faz. Mas o ponto é você olhar e falar, beleza, eu quero fazer 30%. Como que eu chego lá? Para você ter uma ideia, você que está ouvindo, assistindo a gente, a Booking consegue, eles podem fazer mais de 1.000 experimentos simultâneos a qualquer momento, em diferentes produtos e grupos alvos ali de clientes. Então, é um poder vendo assim de fora, né, Fê? Eu acho que é por isso que vocês trouxeram uma pessoa da Booking para ajudar, é que a Booking ela só funciona dentro dessa cultura. E foi por isso que a Booking ela chegou onde chegou, a ponto de ela ser meio que intocável pela Airbnb, que teoricamente seria a empresa que meio que bateria de frente com ela, né? Seria tipo o contraponto do Booking, a Airbnb, e não consegue. E aí vem um ponto, assim, só alt tab sobre experimentação e teste. Além do ferramental, acho que um ponto que da Booking é o lance desse olhar para teste e experimentação tá de cima para baixo, né? É algo cultural da mentalidade de cima para baixo, não de baixo para cima. Também, mas é muito estruturado. É muito estruturado. Então, por exemplo, esse lance de deixar uma nota para a qualidade do experimento, a gente se inspirou no deles. Eles fazem isso. Dão uma nota de qualidade para o experimento. Para que serve, no final das contas? Para você ver se você está fazendo coisas que realmente têm qualidade, ou você está testando por testar sem nem construir um experimento com um racional bom. Eles têm uma ferramenta interna lá. A gente não tem a mesma ferramenta interna que eles. Então vamos aqui, quais do mercado a gente pode usar para começar. Mas entende que é um ponto de partida. E a partir do momento que... E aí é muito legal, assim, você pegar a jornada no Zé, se a gente pegar 2 anos atrás, mais ou menos, o VP do Zé, ele falava, não, tem que fazer isso, coloca esse botão aqui, que não sei o quê. Agora ele fala, tem que experimentar. Mas foi uma construção. Foi, beleza, construímos experimentação. Agora a gente mostra para ele o experimento que a gente vai fazer, qual que é o resultado, como é que foi, que outro experimento derivou. Então, a gente já consegue fazer sobre isso, né? A gente fez um experimento, por exemplo, que deu errado, mas uma parte dele deu certo. Então a gente isolou e pegou só essa parte. Fez de novo. E aí fica mais fácil a conversa, mas não porque ele, no primeiro momento, achava que tinha que experimentar tudo. Não, também tem um aprendizado, né, da liderança. E, para mim, a pessoa de produto ela precisa também guiar esse aprendizado de alguma forma. Mas guiar com demonstração de fazendo, não guiar, olha, essa teoria bonita aqui. Não, explicar o que né? Já passei por algumas situações que o diretor deixou bem claro, eu não sei o que é Discovery. Então, o que vocês estão falando de Discovery? É sentar, explicar. Ó, a gente fez... O Discovery que a gente fez é responder essas 5 perguntas aqui do Martin Kagan, né? Então, meio que educar. De novo, o stakeholder não tem a obrigação de saber... Pensa o seguinte, ó. Vai pra gente falar com a galera do financeiro. Porra,
Pô, os caras vão meter um IPA, IVA. Você vai falar, caralho, o que os caras tá metendo louco pra ser tá criando sigla. Do nada. Exatamente. A gente basicamente faz isso com o stakeholder. Não, porque o IVA, porque o PIS, COFINS. Você fala assim, o que é PIS, COFINS, rapaz? Vamos fazer o Jobs to be done aí, ó. Vamos usar Jobs to be done. Vamos, não sei o quê. As pessoas nem sabem o que são. Então, assim, se coloca nesse lugar também. Como que você... Aí, a gente vai voltar num episódio futuro falando sobre teste de experimentação aqui, Fê. Você traga mais alguém daí. Não, vou trazer mais gente. E isso, aí, né? Fazer a galera que tá fazendo bem, né? Aí a gente traz a galera que tá fazendo bem. Isso. Por favor. Eu venho só de companhia. Só vem só pra fazer as perguntas que você gostaria de fazer no horário comercial. Isso, porque aqui você vai ser co-host. Pelo entretenimento. Ok, aí você fez isso. Como que você, como liderança, acompanha? Porque tem um ponto lá da sua palestra que eu achei bem interessante, é que você vai construindo o time, você usa esse panorama, digamos assim, esse painel de maturidade, para você definir e criar os times para resolver problemas. Então, tem aqui um produto, uma jornada que precisa mais de pessoas que tenham um viés de research mais forte. Deixa eu ver aqui quem são essas pessoas. Deixa eu levar para lá, para me ajudar a acelerar essa etapa lá, aí elas voltam. Eu preciso de alguém que tenha uma execução mais fina. Deixa eu ver as pessoas. É isso, né? Basicamente, isso te ajuda a ter mais eficiência. Exato. Assim, pensa que recurso é sempre limitado. Recurso dinheiro. É sempre limitado. Você vai ter um orçamento para usar. Eu tenho 10 mil de orçamento. Eu tenho que escolher onde eu vou botar cada dinheirinho. Então, se você tem isso mapeado, te ajuda a falar, beleza, então vou botar 2 mil aqui, eu vou investir nesse lado. Tem um outro lado, por exemplo, que a gente tinha muito problema na parte que era de documentação, conseguir dar visibilidade, acompanhamento de métricas, touch points entre todo mundo. Então a gente foi estruturando a área de programa para isso acontecer. Uma vez que está estruturado, as pessoas falam, nossa, que alívio, nem sabia. Eu precisava disso. Né? Então, e são as decisões, assim. Eu vou escolher não investir em design system. Isso é uma escolha. Você, como líder, você vai fazer essa escolha, porque se é o que você vai dizer, eu vou trazer alguém muito bom no design system ou alguém muito bom de research. Cara, onde é o maior buraco para a estratégia de agora? Research. Que era um que a gente queria evoluir muito de consumer insights. Então, vamos criar uma estrutura para resolver esse problema. Então, muito do que eu vejo, assim, uma coisa é para você criar os times ou colocar dedicação, e outra coisa também é para contratar. Porque na hora que a gente está contratando, eu preciso trazer pessoas que tenham os skills da onde está o meu buraco. Porque essas pessoas vão botar a barra lá em cima e elas vão puxar o restante do time. Né? Como a gente estava falando de experimentação, vou voltar nesse caso. A gente contratou uma pessoa muito boa. Ela pode vir falar aqui, mas acho que ela não vai querer. Muito boa. Bruna Moutinho, chame ela um dia. Essa menina é um gênio. A gente contratou a Bru. E a Bruna ajudou a gente a criar e puxar a cultura com outras pessoas. Então ela foi compartilhando conhecimento, dividia um pouco com um, com o outro, olhava os experimentos das outras pessoas. Isso ajuda. Então tem um caminho. E por isso que eu acho que quando você fala assim, o time não é sênior no quê? Nesse ponto. Então traz uma pessoa e cria o ambiente. Aí isso vai te ajudar a melhorar. Como que... E aí pensando na evolução, né? Ok, eu fiz lá a pesquisa, eu entendi como que tá hoje, e eu vou atrás, como liderança, né? Como empresa, eu vou atrás do ferramental para poder criar os processos para evoluir isso.
como que você faz a mensuração dessa evolução? Quais indicadores você acompanha disso? E com qual periodicidade você roda a pesquisa novamente? Porque você vai ter lá a foto, né? Pô, a maturidade que nem lá, você mostrou. Em setembro de 2023, a gente está no 2. Mas como que você vai acompanhando? Quais são os indicadores para você falar, pô, a gente está evoluindo, não estamos evoluindo? A gente faz essa pesquisa a cada 3 meses. Eu vou compartilhar aqui para mostrar que agora a gente está no 3, tá? Chupa. Estamos no 3. Eu falo estamos porque, devido ao uso indevido da minha 3. imagem, eu me considero parte do Zé. A gente está no 3. Então, o que a gente fez para evoluir do 2 para o 3? Né? Então, para tirar, né? Então, vou falar sobre design. Design é o que acontece no workshop. Design é escalável e padronizado. Bom, os critiques precisam acontecer, né? O design critique. A gente começa a ter, inclusive, métricas de qualidade do que está sendo feito handover do time de design. Que o próprio time de design avalia, tá? Não é nem uma pessoa de fora. E aí o próprio time vai subindo a barra. Então você tem outras métricas que são paralelas, né? Que a gente fez. Então a gente investiu mais em blueprints de jornada. Investiu muito mais em pesquisa, por exemplo. Então a gente tem um negócio, criação do Masa, do VP de negócio, inclusive, ó, do Masa, que é o VP do Zé. Ele colocou que a gente tinha que falar com os consumidores uma vez por semana. E a gente ia entrevistar. Pediu para produto. Erro meu. Não fiz. Ele botou de pé. Com o time de vamos fazer. O time colocou de pé. Depois passaram pra gente a gestão. Mas ele colocou de pé. E aí criou-se o hábito de toda sexta-feira ter cliente sendo entrevistado. Isso propagou em mais pessoas, né, fazendo entrevistas. Então, Consumer Insights também foi impactado. Então, uma forma de medir, assim, como a gente faz a cada 3 meses, você tem a evolução no ano, né, que é sempre ano contra ano. E você consegue quebrar por time. Então, você sabe em qual time, que tipo de problema tem. Porque os times, eles também não vão ser iguais. Não vai ser ótima experimentação em todos os times. Os times são melhores, tem times que são piores. Nesses times que são piores de experimentação, eu quero que eles evoluam a experimentação ou não? Faz sentido? Não faz com a natureza? E aí você, inclusive na hora que está pensando em xadrez de pessoas, né, indo de uma hora para outra, você começa a considerar isso. E como que anda a evolução? Esse ano, em 2025, é chegar no 4, é isso, né? Isso aí. A gente está em 3.6 em produto e 3.7 em design. Então, 4.2 foi uma parcial. A gente quer pegar 4.2 na parcial. Que é o meio do ano. Não, tá bom, não? Tá bom. É possível. Joga a meta, estica pra gente conseguir chegar, pô. Ué, se for nisso daí, no final do ano, 5. Vai estar muito próximo de 5. Acho que 5 ainda tem um trabalho. O pulo de 4 para 5 é o mais difícil. Por que você acha? Porque... Volta lá no material, lá, vamos ver. Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar. Por que eu acho o pulo mais difícil? Quando eu olho o 5, pensa assim, ó. Quando a gente fala aqui do 4... É que abri um monte de coisa na frente sem querer. Quando a gente fala aqui do 4, 3 e o 4. No 3 a gente padronizou o processo. Padronizar o processo, beleza. Aqui a gente tem que seguir isso. Então, tem lá um quality review. A gente olha a qualidade, vê se está seguindo o content, se está seguindo o que design system tem que... Quais os componentes de design system. Então, tem uma lógica. O processo, ele é mais fácil de resolver. Quando a gente vai para o 4, a gente fala sobre
formas sistemáticas, né? Ter formas sistemáticas da necessidade do usuário e você conseguir encaixar isso num sistema. Quando a gente vai para o 5, que esse aqui, 4, eu acho que a gente já está próximo. Tá? Eu acho que aqui a gente está conseguindo ampliar e está rodando bem. Roadmap comunica super bem. Quando a gente vai para o 5, os times multifuncionais, eles passam a ser parte do time de produto. Então, inclusive, tira o PM da posição de vaidade e eu controlo o produto. Não. Você é um grande articulador, né, desse conjunto de construção. E você vai ter toda a organização entendendo as necessidades do cliente. E toda a organização, a gente fala toda, inclusive financeiro, áreas de apoio, RH. Então, assim, isso tem um desafio maior. Então, por isso, eu não acho que sim, que é impossível, mas eu acho que o 5 a gente consegue em 26 só. O 5, a gente pode dizer que o 5 seria uma mudança profunda na cultura de uma empresa ou não? Porque o 5 não é sobre mudar a área de produto. Até o 4 você vai na área de produto. É sua responsabilidade, de alguma forma. É a responsabilidade daquele time que está ali. O 5, você precisa ser capaz de, até o 4, ter melhorado tanto o resultado, o impacto, que, cara, no 5 as pessoas começam a olhar e falar o que daqui a gente tem que importar para o todo. Por isso que eu acho que o 5 é mais difícil, mas o 4 ele é o que é um pouco mais, tá na sua mão, assim. O 4 é o que valida a hipótese. Exato. Para escalar para a empresa inteira. E uma das coisas que a gente tinha visto na hora que você chega no nível 5 de maturidade, as empresas que estão, né, nesse nível de maturidade, que isso foi uma pesquisa do Envision, inclusive, o resultado ele é 4 vezes melhor, o impacto ele é 4 vezes maior. Então, teoricamente, né, tipo, a gente já está tendo impacto muito maior. O produto está muito melhor, as entregas, o resultado está vindo, né? Então, tudo tem uma consequência. Só que na hora do nível 5, realmente, é quando fica exponencial. Caminhando pro final, Fê, todos os links, todas as citações, menções, links que a Fê compartilhou com a gente ou mencionou, tipo a pesquisa do Envision, vai estar aqui na descrição do episódio para que você está ouvindo, assistindo a gente possa consumir também. Siga também a Fernanda Faria no LinkedIn, manda um oi, Fê, quero saber mais sobre isso, MV Cupom, óbvio. Porque o carnaval tá chegando. E a gente sabe mas tem muito cupom no Zé. Tem muito cupom no Zé. Se você for usuário do Zé, se você pedir sempre, você ganha um monte de cupom. Nossa, olha só. Qual que é a relação e a relação, a influência e a responsabilidade de cada nível do time de produto e design nessa evolução de maturidade? O PM, ele precisa, tá comprado e fazer tudo o processo, usar as ferramentas e demonstrar, né, ali uma evolução. O GPM, o lead, o head, a diretoria, o VP, o CPO, como que é o papel e responsabilidade de cada nível, cada papel nessa área de produto e design em relação à evolução da maturidade? Penso o seguinte ali, a gente mede por time, né, nível de maturidade, assim. Então, basicamente, a responsabilidade está PMs e PDs, assim, né? A maior responsabilidade está no PMs e PDs, para mim, desse quem impacta mesmo, quem gera impacto, PM e PD. Para cima, a gente gera menos impacto em massa e consegue muito mais abrir o futuro. Então, o que eu vejo, e não é uma jornada, você acha que, padronizar processo, na hora que você põe um processo, a galera fica feliz? Não, a galera odeia. E aí é muito conversa ida e volta para poder ajustar um processo que faz sentido.
Mas no começo, você toma pedrada. Você tem que aguentar a pedrada. A Júlia fala isso. A Júlia falou isso em algum podcast do PG, a Júlia Souza da Quedando Bem. Ela falou que você é resistente ao processo, aí depois que o processo começa a funcionar e que você faz uso dele, aí você vê que você precisava. Sua vida melhorou. Né? Mas é natural do ser humano. Então, no começo, sim, quando a gente começou a padronizar, foi quase uma revolução, assim, né? Do time. O que a gente fez foi parar para ouvir. Tá bom, então vamos lá. Me contem por quê. E sim, tinham coisas que tinham que ser ajustadas, que não faziam sentido. E conforme você vai melhorando o processo, também vai automatizando mais coisas, você vai deixando mais prático, mais visível e tal. Então, o que eu diria para PMs e PDs, assim, que é de fato quem impacta. Tá? Quem gera impacto, porque quem está todo dia com stakeholder, isso tem muito mais amplitude do que um líder. Né? Você tem 10 PMs para uma liderança. São os 10 PMs que impactam muito mais do que só essa uma liderança. Né, em termos de construção de cultura. Então, quando a gente fala sobre impacto, é esse time que gera impacto, mas é esse time que precisa estar flexível também, sabe? Porque a liderança quer chegar. A liderança não está fazendo isso porque, nossa, é uma vontade que saiu da minha cabeça. Não, eu estou fazendo isso que é justamente para dar mais autonomia para o time, inclusive, nesse processo. Né? E se o time tem mais autonomia, vai trabalhar melhor. Então, a clareza do porquê você tá fazendo aquelas coisas, acho que é muito importante, assim. Dizendo, cara, a gente montou o número, a gente tá aqui, a gente quer chegar aqui, isso aqui é um time foda pra caralho, não sei o quê. E, a gente quer que vocês sejam esse time. Então as pessoas se engajam na jornada também. Ô Fê, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua agenda, que é concorrida, porque você cuida do Brasil e mais 10 países da América Latina. De boa, você pegou meu último dia de férias aí, ó. Ótimo, pô, é isso. Suave. Mas você volta mais vezes aqui durante o ano, certo? Volto. Pego os assuntos e a gente vai falando. E aí eu trago pessoas também que estão fazendo coisas legais pra falar. Perfeito. E aí, também. Fico de host, é muito mais legal do que... Muito melhor. Você não tem responsabilidade nenhuma, é só fazer pergunta. Oi, Fê, muito obrigado. Você que ouviu e assistiu até aqui, todos os links na descrição. Siga, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Fernanda Faria, no LinkedIn, manda um: oi, Fê, eu sou imaturo. Me amadurece? Só essa frase. Aí, enfim. Ou manda um: tem vaga? Porque eu sei que tem vaga. Lá na Ambev. Então, link também das vagas na Ambev vai estar aqui na descrição. Mas é isso. Fê, muito obrigado. Sempre uma honra, um privilégio conversar com você e ter você como amiga. Isso é incrível. Obrigado a você. Pela nossa linda amizade. Beijo. Beijos, tchau. Fui.